jornal com sede em Chicago, nos Estados Unidos, chamado Streetwise. Ele é vendido por moradores de rua que coletam uma porção das vendas. O pastor e escritor americano Joseph Stowell, no livro A Heart for the City, Um Coração pela Cidade, narra uma experiência que ele teve com um morador de rua, vendedor de jornal. Ouça o episódio nas próprias palavras do pastor Joseph. Ele diz assim: um dia, enquanto eu caminhava para o trabalho, eu passei pela banca do Streetwise. Estava fazendo um frio danado naquela manhã de janeiro. E eu já tinha parado na cafeteria Starbucks e pago mais de $1 por um miserável copo de café. Quem já tomou um copo de café muito ruim, pagou por um copo de café muito ruim? Então você já sabe mais ou menos o sentimento, né? De pagar por um copo de café muito ruim. E foi assim que ele nomeou, um miserável copo de café. Eu estava me sentindo nobre e tendo o maior trabalho para conseguir achar a minha carteira. Daí, finalmente eu consigo achar a minha carteira e tiro dentro dela $1. A moradora de rua então me pergunta: você realmente vai querer o jornal ou eu posso guardá-lo para outra pessoa? E eu respondo: fique com o jornal. E além disso, eu ainda solto a pergunta: como você está hoje? E ela responde: eu estou com muito frio. E daí eu falo para ela: eu espero que o sol apareça, aqueça você e que você tenha um dia feliz. Assim que eu termino de falar isso, eu me viro e sigo andando. Enquanto isso, eu caminhava segurando um copo de café bem quentinho na minha mão. Um café que ele acha que estava um café miserável, mas quentinho, né? E café na mão. Depois de caminhar metade de um quarteirão, a ficha finalmente cai. Eu começo a pensar sobre o que eu deveria ter feito, mas agora é tarde. E eu continuei caminhando. Desde então, eu me arrependo de não ter dado aquele copo de café quente para aquela mulher em nome de Jesus. Mesmo café pequenininho, miserável, que ele não gostou muito, mas que ia servir demais para um morador de rua num dia muito frio. Essa história da vida real gera uma pergunta importante. Escute a pergunta. Você já perdeu alguma oportunidade de ser misericordioso com alguém em nome de Jesus e você se arrepende disso? Quem balançou a cabeça bem forte é porque isso ainda está latente. Às vezes faz anos e aquele pensamento não deixa a gente. É um arrependimento tão doído que a gente leva às vezes para o resto das nossas vidas, não é assim? Nunca dê as costas para a misericórdia. Esse é o tema da mensagem de Deus para você e para mim nesta noite, meu irmão. Vou repetir: nunca dê as costas para a misericórdia. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 5, verso 7. A gente vai dar continuidade à nossa série de pregações, o Sermão do Monte. Mateus 5, verso 7, eu vou ler a partir da versão ARA, ao meio da revista atualizada. Se você tem qualquer outra versão, pode acompanhar. Eu estava falando para uma irmã poucos minutos antes de começar o culto, que ela estava pensando em comprar uma nova versão da Bíblia. Ela está entre NVT, NVI, e ela disse: pastor, acho que eu não vou comprar NTLH, e ela faz bem se ela não comprar NTLH para trazer para o culto, porque NTLH é paráfrase. Então, provavelmente você não vai conseguir acompanhar a leitura a partir de outras versões, como a ARA, a RC. A NTLH para fazer devocional em casa é muito bom, mas para trazer aqui para a igreja, NVT, NVI, a área que é a que eu uso mais, tá bom? Eu acho que já deu tempo você achar. Quem achou, diz amém? Então abra os ouvidos do seu coração para ouvir o que diz a santa e santificadora palavra de Deus. Diz assim, olha: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Eu vou repetir mais uma vez para ver se a gente consegue memorizar. Veja aí, se concentre, você tentar memorizar. Bem facinho. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Agora coloque a sua mão em cima do versículo sem olhar, tente dizer para a pessoa do seu lado, veja se você consegue dizer de cabeça. Quem conseguiu? Quem conseguiu? Levanta a mão, quem conseguiu dizer aí. Olha, muita gente conseguiu, que bom, né? Se a gente olhar bem, a gente vai observar que as primeiras 4 bem-aventuranças tratam a nossa relação com Deus. Essa quinta bem-aventurança trata da nossa relação com
as pessoas. As outras 4, com Deus. Essa agora, com as pessoas. As primeiras bem-aventuranças, todas elas pronunciadas por Jesus, tá? Tratam da questão do ser. A bem-aventurança de hoje trata da questão do fazer, tá? Depois de lançar os alicerces do ser, agora a gente está pronto a examinar a questão do fazer. O pastor e teólogo americano John MacArthur, eu gosto muito, diz que as 4 primeiras bem-aventuranças são princípios totalmente interiores, de dentro, tratando da maneira como você se vê diante de Deus. Esta 5ª bem-aventurança, embora também seja uma atitude interior, ela começa a se ampliar e atingir as outras pessoas. Esta bem-aventurança é o fruto das outras 4. Quando estamos abatidos como mendigos no espírito, quando a gente chora, quando a gente é manso e quando a gente tem fome e sede de justiça, o resultado é que a gente é misericordioso para com os outros. É nesse sentido que essa bem-aventurança é fruto das outras 4. As 4 primeiras bem-aventuranças são atitudes interiores e as últimas 4 são atitudes que se manifestam, ok? Poucos minutos atrás, eu revelei para você o tema da nossa mensagem. Talvez você ainda está lembrado, espero que você esteja lembrado. Nunca dê as costas para a misericórdia. E nos próximos minutos, com base na declaração de Jesus no nosso texto, eu vou entregar 2 razões porque você não deve dar as costas para a misericórdia. A primeira vem agora, escute aí, vai aparecer no telão também. Nunca dê as costas para a misericórdia, ela é muito valiosa. Você pode repetir comigo? Vamos lá? Nunca dê as costas para a misericórdia. Ela é muito valiosa. Bom, se a misericórdia é valiosa, existe um motivo para isso, concordam? Tem um motivo, lógico. E para a gente descobrir o motivo, é preciso saber o que é misericórdia. Porque misericórdia pode ser uma coisa para você, outra coisa para outra pessoa, outra coisa para mim. Hoje, a verdade, para a chamada geração pós-verdade, é meio que um prato gourmet. A verdade de Deus não muda. Mas há quem diga que a verdade hoje mais do que nunca é relativa. Então, aos olhos de Deus, o que é misericórdia? Que é aos olhos de quem mais interessa, aos olhos do Senhor. Antes de mais nada, vamos entender o que não é misericórdia, certo? Os romanos, nos dias de Jesus, não consideravam a misericórdia uma virtude. Olha só que coisa interessante. Mas sim uma doença da alma. Para os romanos, na época de Jesus, a misericórdia era uma doença da alma. A sociedade romana valorizava virtudes como a virtus, eles chamavam de virtus. O que é isso, pastor? Coragem, a força, a disciplina e a justiça. E mostrar misericórdia era visto como ceder à emoção. Se alguém fosse misericordioso para os romanos, ele estava cedendo ao sentimentalismo, à emoção, em vez de agir de acordo com a razão e com a justiça imparcial. Mas os romanos estavam errados. Misericórdia não é sentimento. Misericórdia não é calar a voz da razão para escutar o coração, não é isso. Misericórdia não é como diz o refrão da música dos Scorpions. Quem é que já escutou Scorpions? Levanta a mão se você escutou. Eita, muita gente escutou Scorpions. O refrão é assim, ó. This is the time for yourself to be free. You gotta follow your heart. Traduzindo. Esta é a hora de você se libertar. Você tem que seguir o seu coração, diz Scorpions. Roxette já dizia, listen to your heart, né? Escute o seu coração. Não, não, de jeito nenhum. Não, não. Para se libertar, você não deve ouvir o seu coração. Não é assim que funciona. Primeiro porque o seu coração, diz a palavra, é enganoso, certo? Seu coração é enganoso. Se você já se enganou pelo menos uma vez na sua vida com o seu coração, levanta a mão. Todo mundo, todo mundo. Coração é enganoso, diz a palavra. Segundo, porque a libertação não vem por ouvir o coração, a libertação vem por ouvir a palavra de Deus. Não vem por ouvir o seu coração. Então, Roxette, que eu também gostava de escutar, Scorpions, que eu também gostava de escutar, estão errados nesse sentido. A libertação não vem por aí, a gente não deve escutar o nosso coração, não sempre. Somente quando o nosso coração estiver alinhado com a palavra. Quem está comigo diz amém. Outra coisa que a misericórdia não é. Então, misericórdia não é sentimentalismo, tá? A primeira coisa. Outra coisa que a misericórdia não é uma qualidade natural. Não, pastor, não é. Não é como se Jesus estivesse dizendo mais ou menos o seguinte, ó. Natanael, você é bem-aventurado. Você é um cara observador, você é sempre atento aos detalhes. Isso é uma característica natural de Natan. Quem conhece ele de perto sabe disso, é muito observador. Se eu quiser perguntar sobre os detalhes de quase qualquer coisa, eu pergunto a Natan.
Ele é o meu auxiliar para detalhes, não é isso, Daniel? Então, agora, isso é uma característica natural dele. É natural. Então, misericórdia não é característica natural. Olha, não é como se Jesus estivesse dizendo assim, Neide, a irmã Neide, a da cozinha, ou Ellen, Ellen, você é bem-aventurada, Ellen, porque você é uma cozinheira de mão cheia. Não é isso que Jesus está dizendo, não. Ou também não é Jesus dizendo para Wagner, Wagner, você é bem-aventurado porque você tem uma personalidade calma desde criança. Quem conhece Wagner sabe que ele é calmo, assim. Mas é dele essa personalidade. Não é disso que Jesus está falando. É claro que estas coisas são excelentes qualidades naturais dos nossos irmãos, sim ou não? Sim, claro que são, claro que são excelentes qualidades naturais. Glória a Deus por isso, mas não é de nenhuma das nossas qualidades naturais que Jesus está falando aqui. A misericórdia não é uma virtude natural. Até agora a gente sabe que a misericórdia não é sentimentalismo. Segundo, não é uma qualidade natural. Isso porque, por natureza, o homem é. Veja se você não concorda comigo. E mesmo que você não concorde, não interessa. A Bíblia diz que o homem é naturalmente mau. O homem é naturalmente cruel, o homem é naturalmente insensível, egoísta e incapaz de exercer misericórdia. Não é isso que a Bíblia diz? Isso é que a gente é naturalmente. A gente precisa de um novo coração antes de ter um coração misericordioso. Primeiro a gente tem que ter um coração novo. Não é só de misericórdia que a gente precisa. Primeiro a gente precisa de um outro coração. Por causa da semente do pecado de Adão, cada um de nós nasce espiritualmente mortos em nossos delitos e pecados. Cada um de nós nasce com um coração de pedra, totalmente endurecido contra Deus, até que o Espírito do Senhor nos presenteie com um novo coração, e isso ele faz no momento da nossa conversão. Em Ezequiel 36, 26, Deus declara, ouça que arrepiante, Ezequiel 36, 26, olha só que declaração arrepiante, ele diz assim, o Senhor falando, eu vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. O Senhor faz isso, Ele troca o seu coração. Você não tem essa capacidade, mas Ele declara que aos eleitos Ele faz isso, Ele arranca do seu peito esse seu coração de pedra, Ele coloca no seu peito um coração de carne. Você ouviu isso, meu irmão? É de Deus quem procede toda a misericórdia, totalmente desde o começo em que se inicia a nossa regeneração espiritual, quando Ele vivifica o nosso espírito, quando Ele troca o nosso coração de pedra por um coração de carne, um coração preparado para exercer misericórdia no nome dEle e pela força dEle. Misericórdia não é uma qualidade natural, mas uma coisa que misericórdia não é complacência. Isso é muito importante que você entenda. Não é complacência também. Ok? Então, 3 coisas até aqui. Misericórdia não é sentimentalismo, não é qualidade natural, também não é complacência. Pergunte para a pessoa ao seu lado, o que é uma pessoa complacente? Veja aí se ela sabe dizer. O que é uma pessoa complacente? E aí, quem quer arriscar? O que é uma pessoa complacente? Se eu estivesse segurando uma nota de 50 ou de 100 para quem responder, aí... ó, tá vendo? Qualquer dia eu faço a experiência. E aí, o que é uma pessoa complacente? Quem quer dizer? Quem quer tentar arriscar? Ninguém? Ninguém quer nem arriscar? Dan, diz aí o que é alguém complacente na tua cabeça. Hum. Fez quase uma teoria filosófica aí, né? Diga, João, pode dizer, o que é uma pessoa complacente? Desejo de agradar. Pronto, aí. Tem que aprender com o João, da brincadeira. Desejo de agradar. Na lata, na lata. Uma pessoa complacente é uma pessoa que tende a, olha só, agradar ou ceder
o desejo dos outros, muitas vezes de forma excessiva e sem colocar limite nenhum. Talvez muita gente aqui se identifica, e aí você, às vezes, a sua complacência faz com que você se dê mal e você coloque outros numa roubada. Alguém complacente pode ser visto como indulgente, permissivo, ó, sinônimo, permissivo ou condescendente. Uma pessoa complacente é feito lagartixa, balança a cabeça dizendo sim para tudo. Não pergunta, não, a proposta, não interessa a proposta, ela diz sim para tudo. Não levante sua mão. É uma pergunta retórica. Você conhece alguém assim? Talvez você é assim. Outro dia eu vi uma entrevista em que alunos do 2º ano entrevistavam o professor. Os alunos estavam entrevistando o professor. A primeira pergunta dos alunos, isso eu acho que era um intervalo, pelo Reel, eu acho que eu vi, eu acho que era um intervalo da escola. Aí a primeira pergunta dos alunos entrevistadores foi: você prefere ficar casa dormindo ou ficar com seus alunos? E o professor responde, com um sorriso de orelha a orelha, meus alunos, e os alunos vão à loucura. Ei! Segunda pergunta, você prefere sua namorada ou nós? E o professor, meus alunos, e a turma, ei! Terceira pergunta, você prefere o 3º ano ou o 2º ano? E o professor, o 2º, e os alunos, ei! Quarta pergunta, você prefere sua mãe ou seus alunos? E o professor, meus alunos, e os alunos, ei! E os alunos vão à loucura, gente. E outra pergunta, você prefere ficar rico ou seus alunos? O professor, meus alunos, os alunos, ei! No final, veja só, não, ainda tem mais um. Você prefere sua namorada ou seus alunos? Ele, meus alunos, eles, ei! No final, o professor é quem pergunta dessa vez, quem é o melhor professor do mundo? E os alunos, Petrônio! A única pergunta que ficou faltando, ao meu ver, foi: quem é mais mentiroso, você ou seus alunos? Todo mundo condescendente ali, não era uma condescendência mútua, né? Uma complacência mútua ali. Era quase uma quadrilha. Pode até parecer engraçado, gente, mas a verdade é que se você tem um amigo lagartixa, você não tem um amigo, você tem uma lagartixa como amigo. Não é assim? Não dá para a gente dizer sim para tudo. Dá para a gente dizer sim para tudo? Não dá, gente. No mínimo, alguma coisa está muito estranha. Eu diria que se você tem um amigo lagartixa, você está numa enrascada, cedo ou tarde. Tem alguma coisa muito estranha. Mas é incrível como tem tanta gente que pensa que para ser legal, veja isso não é assim, para ser legal, para ser visto como um excelente amigo, para ser querido, para ser conhecido como misericordioso, precisa dizer sim para tudo. Esse desafio fica mais difícil quando a gente vira avô. Já tem, eu acho que algum avô rindo, né? E se torna virtualmente impossível dizer não para um neto, né? Quase virtualmente impossível, não é não? O neto de 7 anos pode até desenhar o Bob Esponja com batom vermelho nas costas do sofá branco da sala da avó, que mesmo que a mãe do menino flagre o menino e grite assim, menino, o que é que você fez? Você vai ficar de castigo. Aí a avó logo se levanta aí para defender o menino e diz assim, deixa o bichinho. Deixa o bichinho. Sofá branco, acabou de ser comprado, não sei quantas parcelas, 50 parcelas. O menino de ponta a ponta com batom vermelho assim no sofá. Deixa o bichinho. Daí a mãe do menino fala assim, intrigada. A mãe do menino, filha da mãe, né, que é a avó, intrigada, pergunta assim, como assim, mãe? Não estou entendendo mais nada. Se fosse eu na idade dele, a senhora ia me botar de castigo. Uma semana sem videogame, só por ter sonhado em pegar seu batom. Mais 2 semanas sem descer para o parquinho, por ousar pegar seu batom. E mais 3 semanas sem ver meu desenho animado favorito, por usar o seu batom no sofá. Não é assim? E a mãe responde, é, minha filha, mas a gente vai ficando mais velha, a gente vai amadurecendo, vai ficando com o coração mais mole. Alguém está dizendo, é mesmo assim?
Com isso é como se a avó dissesse assim, a gente vai ficando mais misericordioso. Não é isso que a avó quer dizer? Na cabeça da avó, ela acha que essa complacência toda é misericórdia, não é? Essa condescendência é misericórdia. Mas acontece, gente, olha só, misericórdia não é complacência. Eu dei o exemplo de uma avó bem intencionada aqui, é bem intencionada essa avó, porém é complacente. Mas acontece que complacência não acomete somente uma multidão de avós, pode acometer qualquer pessoa, não é assim? Qualquer um. Não é preciso ser só avô para ser complacente. Principalmente na nossa época em que muitos acham que o ser humano deve ter a mente absolutamente aberta, como se tivesse o direito de fazer qualquer coisa que queira e que acredite ser certo. Hoje a defesa é da minha opinião. Se eu acredito que é certo, então está certo. Só pura e simplesmente porque essa é a minha verdade. Eu acredito ser certo. A pessoa misericordiosa, como muitos pensam, seria aquela que sorri para o pecado, para a desobediência às leis dos homens e de Deus, e diz assim, o que é que importa? Pode até não estar certo, mas é por uma boa causa. Você já ouviu essa frase? Pode até não estar certo, mas é por uma boa causa. Quem sabe você já falou essa frase. Mas, como é óbvio, não é esse tipo de misericórdia que Jesus está descrevendo. Não é complacência com o erro, com o pecado, de que Jesus está falando. Nem é sentimentalismo também, de que ele está falando. Não é uma qualidade natural. Ora, se misericórdia não é uma qualidade natural, não é um sentimento, também não é complacência. Então, afinal de contas, pastor, o que é misericórdia? Eu acredito que o melhor jeito da gente entender o que é misericórdia é comparando misericórdia com graça. Comparando misericórdia com o quê? Com graça. Quando você lê as cartas do apóstolo Paulo, você percebe que a maioria delas se inicia dizendo assim, ó, graça e paz da parte de Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é assim que geralmente começam as cartas de Paulo? Mas nas cartas pastorais também de Paulo, Paulo prefere começar dizendo assim, ó, graça, misericórdia e paz. Isso indica que ele faz uma diferença interessante entre graça e misericórdia. A melhor definição que eu já ouvi na vida sobre graça e misericórdia é a do pastor europeu Tiago Cavaco, com quem eu fiz uma live outro dia, talvez alguns de vocês viram. Ele diz que graça tem que ver com os pecados que as pessoas cometem. Acompanha o raciocínio. Vou repetir. Graça tem que ver com os pecados que as pessoas cometem, pecados específicos. E misericórdia está especificamente relacionada à condição de uma pessoa enquanto pecador. Em outras palavras, enquanto a graça quer tratar com o pecado de uma pessoa, a misericórdia quer agir para aliviar os sofrimentos causados pela condição do pecador contra si mesmo. Existem muitas formas de ilustrar essa verdade. Por exemplo, ter um espírito misericordioso equivale à atitude exibida quando você de repente se vê numa posição de domínio sobre alguém que errou contra você. Talvez já aconteceu. Você se viu nessa posição de domínio de alguém que errou contra você. Ora, o jeito de você descobrir se você é uma pessoa realmente misericordiosa, e vale você fazer essa autoanálise, para você descobrir se é ou não é considerando o que você decide fazer com o que alguém fez de errado contra você. Imagine que nesse caso você pense assim, agora chegou o momento de exercer meus direitos. E eu quero cumprir a lei à risca, afinal de contas é a lei, eu tenho meus direitos. Essa pessoa errou feio contra mim, então chegou a minha oportunidade de me vingar por uma causa justa, com causa justa. Isso tudo muitas vezes está dentro da lei, sendo até justo, mas não misericordioso. E sim, alguém pode ser justo e não misericordioso. O problema é que essa atitude é a própria antítese da misericórdia. Stanley Jones, no livro chamado Cristo de Todos os Caminhos, diz que o maior inimigo do cristianismo, gente, escute isso, é muito importante. O maior inimigo do cristianismo não é o anticristianismo, que a gente acha que é o satanismo, é o anticristianismo, é o ateísmo, é o agnosticismo. Não, ele diz que o maior inimigo do cristianismo não é o anticristianismo, mas o subcristianismo.
Aquele cristianismo que cheira a cristianismo, que é menos do que o cristianismo, e ainda assim, acredita que é cristianismo. É o subcristianismo. Quando o cristão manifesta justiça desprovida de misericórdia, ele denuncia o subcristianismo se esgueirando por trás dos muros do próprio coração. E subcristianismo é mais perigoso do que anticristianismo. Pergunte, por quê, pastor? Obrigado, isso. Porque é mais fácil lutar contra um inimigo. Olha só, isso é verdade, você talvez já sentiu na pele. É mais fácil lutar contra um inimigo declarado do que se desviar de fogo amigo. Cara, diz que é seu amigo, você pensa que é seu amigo, mas está disparando fogo contra você. É muito mais fácil você lutar contra um amigo declarado do que você se desviar de fogo amigo. É ou não é verdade? Então, a pessoa que erra contra você fica à sua mercê, o que você faz? Você manifesta um espírito vingativo sob o pretexto de eu só estou lutando pelos meus direitos, afinal de contas eu tenho que ter um pouco de amor próprio. Se eu não for lutar por mim, pastor, quem é que vai lutar por mim? Eu tenho que pensar em mim também, eu tenho que lutar por mim também. Não é assim que as pessoas fazem? Não é assim que talvez você já fez? Se eu não lutar por mim, pastor, quem é que vai? Eu vou lhe dizer quem é que vai, meu irmão. Se você não lutar por você, Deus vai. Se você não lutar por você, Deus vai lutar por você, meu irmão. E o que eu vou falar para você agora é profético, então redobre a sua atenção para ouvir isso. Quando por um ato de misericórdia a alguém, não é por qualquer razão não, tá? Quando por um ato de misericórdia a alguém, você escolher não lutar em seu favor, Deus lutará por uma vitória muito maior do que você pode dar a você mesmo, meu irmão. Pode crer, só quem crê diz eu creio. Então pare de lutar para se defender. Mostre um pouco de misericórdia e veja o que é que Deus vai fazer. Deixa eu lançar um desafio para você agora. Da próxima vez em que alguém errar com você, porque vai, e essa pessoa ficar à sua mercê, escolha demonstrar compaixão acompanhada de atos externos que aliviam o sofrimento do transgressor e Deus vai te surpreender. Agora, você precisa também demonstrar atos externos para tentar aliviar o sofrimento dessa pessoa contra você. Isso me faz lembrar a cena da adaptação cinematográfica de Os Miseráveis, de Victor Hugo. Se você não assistiu ainda, tanto a versão antiga quanto a versão mais nova de Os Miseráveis, assista, filmaço, tá? E se tiver paciência, leia o livro. Agora, um livro se você não gosta de livro grosso, então não leia não, assista o filme. O livro deve ter, eu acho que mais de 1000 páginas, se não me engano. Agora, é o melhor musical. Quem gosta de musical? Quem gosta de musical? Levanta a sua mão se gosta de musical. É o melhor musical que eu já vi na minha vida. É um musical extraordinário. E olha que eu não sou muito fã de musical, mas esse aqui me ganhou, tá? Os Miseráveis. O desfecho dessa cena é de arrepiar a alma, gente. Escuta aí. Eu vou escrever a cena com os diálogos originais, de acordo com a obra, tá? Com o livro, não com o filme, com a obra de Victor Hugo. Na cena, Jean Valjean, um ex-prisioneiro, está fugindo da miséria e ele invade a casa do bispo Monseigneur Myriel. E ele rouba algumas velas de prata e ele é capturado pela polícia. Daí os policiais levam ele de volta à casa do bispo para confirmar o roubo. Chegando à casa do bispo, o policial fala: Monseigneur, este homem está preso por roubar suas velas de prata. O bispo Monseigneur olha para Jean Valjean e com uma expressão de calma e bondade se dirige a ele e diz assim: não é verdade. Não é verdade, esse homem é meu convidado. Eu lhe dei essas velas de prata. A polícia surpresa olha para o bispo sem entender. O bispo então se volta para Valjean e com uma voz cheia de gentileza diz assim: você não se lembrou de levar os castiçais. Você poderia levar mais coisas, meu amigo. Lembre-se de que eu sou um homem que lhe deu essas coisas. Não se deixe desviar. Meu irmão, já imaginou alguém roubando sua casa, a polícia traz de volta para sua casa esse ladrão e você diz: não fui eu quem dei. E você esqueceu de levar isso, esqueceu de levar isso, esqueceu de levar minha televisão, esqueceu de levar... Já pensou? Foi isso que esse cara fez.
Aí Valjean, surpreso e emocionado, ele responde, eu não sei o que dizer. E o bispo, com um tom encorajador e paternal, acrescenta, não se preocupe, você está aqui para aprender. Use essas coisas que eu lhe dei para se tornar um homem melhor. Você pertence a Deus. O bispo não sabia de nada do que ia acontecer, mas fez uma aposta cega num homem por quem Jesus morreu. Valjean, profundamente tocado pela generosidade e misericórdia inesperada do bispo, sai dali com uma nova perspectiva sobre a vida. Depois disso, Valjean decide usar o dinheiro que recebeu do bispo para se reinventar como um homem honesto e trabalhar em prol do bem. Antes criminoso, agora um homem honesto, trabalhando em prol do bem. Ele adota uma nova identidade e tenta viver de acordo com os valores de justiça e da misericórdia que o bispo presenteou a ele. Esse ato de misericórdia desencadeia uma jornada de transformação pessoal, onde Valjean se torna um símbolo de redenção e compaixão ao longo da história. Meu amado, misericórdia gera misericórdia. Repita comigo, misericórdia gera misericórdia. Você, filho de Deus, pode ser misericordioso? Pode. Eu posso, você pode. Por causa da nossa qualidade natural? Não. Não, porque a misericórdia que corre nas suas veias espirituais e nas minhas veio do único doador que doou o sangue inteiro até a última gota, meu irmão. Você conhece outro doador que morreu na doação? Você que já doou sangue, você doou o quê? Meio litro de sangue, né? Mas você conhece alguém que topou doar a outra pessoa o sangue inteiro? O valor da misericórdia é o preço da cruz, meu irmão. O valor da misericórdia é a honra do sangue do Filho de Deus. O valor da misericórdia é o mérito do Cordeiro de Deus. O valor da misericórdia não pode ser medido, porque em Deus ela se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão. Meu irmão, o seu Salvador é o único doador, como eu falei, que doou o sangue inteiro por você e por amor. Contemple o seu Salvador cravado na cruz, tente visualizar ele nessa noite, meu irmão. Ele que jamais pecou, nunca prejudicou ninguém, que veio para anunciar a verdade, que veio buscar o que estava perdido. Ali está pregado na cruz e sofrendo a agonia da transfusão total do sangue da misericórdia a todos que ele quer salvar. Isso inclui você e a mim. Somente esta misericórdia explica o que ele escolheu dizer ao Pai, o que Jesus escolheu dizer ao Pai naquele momento em que ele estava ali cravado na cruz, contemplando aquelas pessoas, os responsáveis pelo sofrimento dele, aqueles a quem ele fez a doação do sangue. Sabe o que é que ele disse? Você vai lembrar, Pai, perdoa-lhes. Mas por quê? Por que, Jesus? Por que, Jesus? Por que perdoar as mesmas pessoas que te causaram tanto sofrimento, meu Senhor e o meu Rei, entre os quais eu estou incluso? Não foi só aquelas pessoas, a gente está representado nelas. A gente estava ali, se é que você me entende. E ele estava dizendo, eu perdoo você, eu perdoo você, eu perdoo você, eu perdoo você, eu perdoo todo mundo. Quando eu pergunto, por que, Jesus? Por quê? O Senhor decidiu perdoar essas pessoas entre as quais eu estou incluso, e a resposta que me vem da própria cruz é de dar um embrulho no meu estômago. É como se eu ouvisse Jesus dizendo, por quê? Nem você, Nilmar, nem nenhum de vocês, ninguém de vocês sabe o que vocês fazem. É por isso. É por isso. Meu amado, louvado seja Deus por tamanha transfusão de misericórdia. É isso que eu vim, é sobre isso que eu vim falar para você nesta noite. Sobre o tamanho dessa transfusão. O sangue da misericórdia corre nas veias do seu espírito. E essa gera misericórdia. Declare comigo profeticamente, a misericórdia do meu Salvador em mim irá gerar misericórdia. Você crê no que você disse, meu irmão? Você crê?
Agora, caminhando para o nosso segundo e último ponto, a declaração de Jesus no nosso texto inclui mais uma razão porque um cristão não deve dar as costas para a misericórdia. Redobre sua atenção para ouvir isso. Nosso segundo e último ponto. Nunca dê as costas para a misericórdia, ela é surpreendentemente recompensadora. Pode repetir comigo? Nunca dê as costas à misericórdia. Ela é surpreendentemente recompensadora. Na segunda parte do nosso verso, Jesus diz, porque alcançarão misericórdia. Não é assim que diz? A segunda parte do nosso verso. A Bíblia fala que a gente é mordomo de Deus e que um dia a gente vai o quê? Precisar prestar contas da nossa administração. De quantas coisas? Tudo. Tudo. Tudo que Ele lhe deu para administrar. O tempo, os estudos, o talento, nosso ministério na igreja, os recursos, o trabalho, as pessoas, família, amigos, irmãos da fé, desconhecidos, nada vai passar desapercebido por Deus, que tudo vê o tempo inteiro. Jesus deixa muito clara a promessa em forma de parábola, de que o dia da nossa prestação de contas vai chegar e vai ser uma prestação de contas bem pessoal, bem intimista, e naquele dia vai ser cada um por si, só você e Deus. Não vai dar para a gente dizer assim, deixa eu chamar meu advogado. Talvez você já fez isso, ou já viu num filme. Eu não vou dizer nada, só na presença do meu advogado. Naquele dia não tem essa. Só você e Deus. Escute o que Jesus disse sobre aquele dia em Lucas 16, 2. E se já é praticamente impossível ouvir isso agora sem sentir um nó na garganta, quanto mais ouvir de Jesus pessoalmente no dia da nossa prestação de contas. Ouça que declaração de fazer engolir seco. Diz assim, Lucas 16, 2. Então, convocando, lhe disse, agora você redobra a sua atenção, que é isso que eu ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração. Um dia eu e você vamos escutar isso, meu irmão. Vamos escutar essa frase. O que é isto que eu escuto ao teu respeito? Presta contas da tua administração. Meu amado, se misericórdia é o que você espera de Deus nesta vida e na próxima, então seja misericordioso. Depois disso, pode esperar a misericórdia de Deus, não dos outros. Isso é importante saber. Não dos outros, de Deus, não dos outros. Eu concordo com o pastor John MacArthur quando ele destaca o fato de que a misericórdia não virá, muitas vezes, pelas mãos daqueles a quem a gente oferece misericórdia, mas de Deus. Provavelmente você já ouviu falar de Estevão, o primeiro mártir cristão. Eu acho que quase todo mundo já escutou aqui falar de Estevão, primeiro mártir. O diácono que servia a Deus com dedicação e pregava sobre Jesus com coragem que sobrava. Um dia diante do Sinédrio, você vai lembrar disso, Estevão denunciou ousadamente a resistência do povo de Israel ao Espírito Santo que levou Jesus à cruz. Os ouvintes inflamados de ódio, o que é que eles fazem? Eles arrastam Estevão para fora da cidade e o apedrejam até a morte. E mesmo em meio à dor alucinante daquelas pedradas que dilaceravam a carne de Estevão, esmagavam os ossos dele, ele mantém uma fé inabalável. Mais impressionante ainda, Estevão demonstra misericórdia sem medida aos agressores dele. Nos minutos finais de vida, antes da última pedra ser arremessada contra Estevão, você lembra dessa cena? Ele ergue os olhos ao céu e ele vê a glória de Deus com Jesus sentado à direita do Pai, meu irmão. E com o coração cheio de misericórdia, em Atos 7,60, narra, olha só o que é que narra, que Estevão se ajoelha e ele grita, diz lá o texto, ele se ajoelha e ele grita, Senhor, não os condene por esse pecado. Ele podia estar gritando de agonia, estou morrendo, estou me matando, não aguento mais. Mas ele grita por misericórdia. Meu amado, Estevão morreu pedindo perdão a Deus por aqueles que estavam assassinando ele.
Que demonstração de misericórdia extraordinária. Se já é difícil você receber um ladrão na sua casa, dizer que você presenteou ele e ainda entregar a sua televisão, você entrega o seu celular, você entrega algum micro-ondas, se já é quase impossível alguém fazer isso. Imagina isso aqui que Estevão fez. Isso me faz refletir o quanto é que a gente é pequeno quando a gente mal consegue perdoar quem comete qualquer mancada besta contra a gente. Um colega do trabalho, um cônjuge, qualquer pessoa, um amigo, qualquer besteira. Hoje as pessoas se divorciam por nada. Por nada. Eu me lembro de pouco tempo, faz pouco tempo, cheguei na casa de uma pessoa, na casa de uma mulher, e um homem, estavam se desentendendo, estavam sem saber se divorciavam ou não, estavam praticamente divorciados. Eu fui lá numa tentativa pastoral de resgatá-los. E eu perguntei a cada um deles se vocês amam um ao outro, e a declaração mútua foi sim, a gente se ama. E um deles, quando eu perguntei assim, você ama seu cônjuge? A pessoa disse, eu amo, mas não dá para mim. Já cheguei ao meu limite, pastor, eu tenho que pensar em mim, eu vou me separar, eu vou me divorciar. E eu disse, então você não ama. Porque Paulo é muito claro quando ele diz na carta dele aos Coríntios, o amor jamais acaba. Quantas coisas crê? O amor crê em quantas coisas? Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E eu disse para essa pessoa, se você não está suportando algumas coisas, tem coisas que você não aguenta, se chegou ao seu limite. Essa pessoa tinha acabado de pedir perdão, pediu perdão na minha frente, disse que queria recomeçar, pediu uma nova chance. E aí eu perguntei para os dois, hoje vocês já não vão nem para ontem, para a semana passada, mês passado, vocês já erraram com Deus hoje? Os dois disseram sim. Mas Deus desistiu de vocês, gente? Não, a misericórdia dele se renovou sobre vocês quando o céu se levantou hoje. E vai se renovar amanhã, e Deus não desiste de ninguém. Isso não é só música, é verdade, é fato. Você está aqui hoje existindo e continua sendo filho dele, porque essa graça é superabundante sobre a sua vida, é misericórdia pura, ele não vai desistir de vocês. E eu disse para esses dois, se ele não desiste de vocês, por que vocês vão desistir um do outro? Sabe como é que terminou a história? Desistiram. Por que será que a gente mal consegue perdoar quem comete qualquer mancada contra a gente? Ou o quanto que a gente até pode perdoar? Porque a gente às vezes até perdoa. Veja se não é assim. A gente até perdoa, mas esperando algo em troca. Alguma recompensa, no mínimo algum reconhecimento. Um favor de volta. Gratidão, principalmente mudança de atitude. Se a gente não espera mais nada, a gente perdoa, mas é na seguinte condição, olha, mude, viu? Mude. Você mudou completamente a respeito das coisas que Deus quer que você mude? Já mudou? Eu não. Eu estou em processo. A graça sobre mim, a misericórdia dele é incondicional. Ele não me ama porque eu consigo mudar. Ele me ama porque eu não consigo. Ele me ama porque é impossível que eu mude na minha força. O famoso filósofo russo do século XIX, Dostoiévski, diz que amar uma pessoa significa vê-la como Deus pretendia que ela fosse. Mas é preciso a gente ter cuidado para a gente não confundir as coisas. A gente não foi chamado para mudar as pessoas. Talvez você fique querendo ser o Espírito Santo na vida dos outros. Eu também quero. Um dos maiores erros dos pastores, em geral, eu estou incluso, eu não sou diferente. Eu, às vezes, gostaria de ser o Espírito Santo, no sentido que eu gostaria de ter o poder de mudar as minhas ovelhas para ajudar a vida delas, facilitar a minha própria vida e ver o reino de Deus vicejar. Mas não é assim que acontece. A gente não é chamado para mudar as pessoas, mas para ser instrumento de Deus, para mostrar misericórdia a elas, enquanto Deus muda quem Ele quer mudar, na hora que Ele quiser, do jeito que Ele bem entender. Sim, como eu afirmei há alguns minutos, misericórdia gera misericórdia, mas não dá para a gente saber quando e quem vai demonstrar a misericórdia que recebeu. Dá para a gente saber? Não dá. Quando e quem? Não dá. A verdade é que algumas pessoas não vão retribuir a misericórdia que você vai oferecer a elas, meu irmão. Mas deixa eu dizer para você, Deus vai. Deus vai. E de uma forma tão grande, escute isso, que você não vai conseguir calcular. Você não vai conseguir. Só quem crê diz eu creio.
Repare que a fidelidade de Estevão, acompanhe o raciocínio, foi recompensada de duas maneiras significativas. Primeiro, ele teve a visão de Jesus à direita de Deus, meu irmão. Um sinal de recebimento dele na glória. Estevão estava vendo que ele estava a ponto de ser recebido na glória celestial. Ele estava recebendo a aprovação de Jesus. Quem poderia receber uma recompensa maior do que essa, meu irmão? Segundo, e como se não bastasse, a oração misericordiosa de Estevão pelos assassinos dele influenciou profundamente a vida de quem? Quem lembra? Paulo, Saulo na época, que mais tarde se tornou o apóstolo Paulo, um dos maiores evangelistas do cristianismo, através de quem o evangelho chegou a mim e a você. Talvez esse culto está acontecendo aqui nesta noite. Pelo que Estevão orou, por quem ele orou, que chegou em Paulo, que chegou a nós. Dá para você imaginar? Diga para a pessoa ao seu lado aí, você não faz ideia do tamanho da bênção que a misericórdia de Deus em você vai gerar. Aleluia! Só que, como eu disse, não tente prever quando e como a recompensa de Deus aos misericordiosos vai acontecer para você, porque a recompensa do Senhor é geralmente surpreendente. Deus é surpreendente, Ele gosta de ser assim, mas ela virá e não tardará. Quem pode dizer amém? George Miller foi um missionário e filantropo britânico do século XIX. Um grande homem de Deus, sem nenhum tostão no bolso da calça. Pelo menos nisso você talvez se identifica com ele. Ah, pastor, já sou parecido com George Miller aí. Se ficar por aí já está bom. Não tem um tostão no bolso. Pronto, ele não tinha não. Mas só que ele tinha um cofre do coração tão cheio de misericórdia que mal cabia numa pessoa só, meu irmão. Através de doações, ele fundou orfanatos em Bristol, Inglaterra, dedicando a vida a cuidar de crianças órfãs e necessitadas. Miller acreditava firmemente na provisão de Deus para as necessidades financeiras e materiais do orfanato por meio da oração. Uma história inspiradora envolve um momento crítico de necessidade. Escute isso. Em uma certa manhã, Miller e as crianças do orfanato estão sentados à mesa para o café, mas sem nenhuma comida para mais de 1.000 órfãos que moravam naquela ocasião. Imagina 1.000 órfãos sem ter absolutamente nada para comer, gente. 1.000 órfãos. O desespero toma conta de todos os funcionários. E Miller vendo isso, diz assim, ó, eu não peço nada a homem, minha aliança é com Deus. Olha só estou começando aqui a história. Então ele entra no quarto e ele faz uma oração muito simples. Para você que acha que para ser eficiente, a oração tem que ser bonita, sabe? A oração tem que ser eloquente, a oração tem que ser bem articulada, eu tenho que usar algumas palavras mágicas, alguns versículos aqui e acolá, tem que ser cheio de coisas, senão eu não consigo acessar Deus. Não. A oração de Miller foi muito, muito simples. Uma oração que um menino de 6 anos de idade pode fazer. Ele falou assim, olha, para Deus. Pai dos órfãos, falta-nos pão. Em nome de Jesus, amém. Me diga aí se um menino não é nem de 6 anos, um menino de 4 anos não sabe dizer isso não? Pai dos órfãos, falta-nos pão. Em nome de Jesus, amém. Isso é para você que aí você abre o seu armário, aí você olha a sua fatura do cartão, aí você assim, né, fica a mão na cabeça, você começa a orar desesperado e tudo, e será que minha oração será que vai funcionar essa oração? Será que falta mais fé? O que é que eu preciso acrescentar nessa oração? A oração dele foi essa. Quando Miller acaba de orar, de repente várias, eu não estou falando de uma só, várias carroças param à porta do orfanato, várias carroças. Quando o homem que estava conduzindo a carruagem vê George Miller, fala para ele assim, Senhor Miller, nós fomos entregar estes pães para a família real, entregar para a rainha, para a família real no castelo. E eles disseram que os pães estavam muito assados para o gosto deles. Dessa forma, para a gente não jogar fora os pães, a gente resolveu doar para o orfanato. Redobre a sua atenção para escutar a resposta de Miller. Olha só. Ele diz assim, não foram os pães que passaram do ponto, mas Deus quem atendeu nossa oração e teve misericórdia de nós, meu irmão.
Bem-aventurados os misericordiosos, por quê? Alcançarão misericórdia. Miller era um homem cheio de misericórdia no coração. E ele foi abençoado e bem-aventurado por isso. A misericórdia de Deus, recompensadora, nunca passa do ponto, porque Deus não se atrasa. Não se atrasa. Para você hoje que está achando que Deus está atrasando, está demorando, está atrasado. Escute a promessa de Deus para você em Gálatas 6:9. Promessa de Deus para você, Gálatas 6:9, na versão NVI. Diz assim: e não cansemos de fazer o bem. Talvez tenha um bocado de gente cansado aqui nessa. Não se canse ainda de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Não desanime não, meu irmão. Na hora certa você vai colher. Você vai colher. Diga para a pessoa ao seu lado, não desanime. A recompensa de Deus aos misericordiosos está chegando. Eu não sei se vem para você numa carroça, eu não sei se vem pelo correio, eu não sei se vem num Chevrolet Onix, eu não sei se Deus vai fazer os corvos trazer, que ele já fez isso, não fez? Eu não sei, eu só sei que a recompensa do Senhor aos misericordiosos não passa do ponto. Não passa do ponto. Não passa. Eu concordo com Miller, assina embaixo, os pães não passaram do ponto, vão ser entregues na sua porta na hora que Deus quiser. Virá porque Deus promete, aleluia. Esses dias eu vi um reel no Instagram em que um seminarista com seus 20 e poucos anos estava sentado no intervalo da aula com alguns livros espalhados em cima da mesa estudando, no que parecia ser a biblioteca do seminário. De repente um rapaz se aproxima dele e sussurra no ouvido dele assim: com licença, eu estou com muita fome, você tem alguma coisa para comer? Geralmente seminarista é pé rapado, tem muito dinheiro não, com raríssimas exceções. E o seminarista responde: eu não tenho comida, mas a gente pode comprar alguma coisa aqui perto. E o rapaz fala: mas eu não tenho dinheiro. Então o seminarista responde: deixa eu ver. Daí ele põe a mão no bolso, pega algumas moedas e começa a contar moeda por moeda. Enquanto isso, o rapaz pergunta ao seminarista: por que você está me ajudando? Por que você está me ajudando? E o seminarista responde: temos que ajudar as pessoas quando elas precisam. Eu não tenho muito dinheiro, isso é tudo que eu tenho aqui, mas eu não devo guardar para amanhã, quando alguém precisa hoje. Olha só o que ele diz. Daí o rapaz pergunta: qual é o seu nome? E o seminarista responde: Amadou, provavelmente um africano, pelo sotaque. Daí o rapaz diz: eu vou te devolver o troco. E o seminarista responde: não, está tudo bem, pode ficar com tudo. E o rapaz fala: mas você disse que é tudo que você tem, é tudo que você tem. E o seminarista insiste: vai dar tudo certo, não se preocupe. Meu sustento não está em minhas mãos, vai dar tudo certo. Achamos que estamos no controle dessas coisas, mas nós não estamos. Então vai ficar tudo bem, não se preocupe. Então o rapaz diz: Amadou, abra sua mão. O rapaz fala: pegue de volta seu dinheiro. Eu trabalho com uma empresa de aplicativo financeiro, Amadou. Nós ajudamos pessoas a progredirem. Pessoas com um bom coração. Daí o rapaz entrega um envelope branco, robusto, do tamanho de uma folha de papel ofício A4, mais ou menos, e passa para o seminarista. O seminarista abre o envelope, olha para dentro do envelope, abaixa a cabeça como quem não consegue acreditar no que está vendo. Daí ele pergunta ao rapaz: como é que você me encontrou? Como é que você me achou? E o rapaz fala para ele: eu achei que você precisasse de $5.000. $5.000 dentro daquele envelope tinha. Daí o seminarista leva a mão esquerda à testa e diz: isso é inacreditável. Ele fica em silêncio por uns 2 segundos, suspira, e ele confessa ao rapaz: eu não ia conseguir pagar a minha mensalidade. Eu não ia. Vamos voltar à cena. O cara dando algumas moedas, que era tudo que ele queria no dia. Um rapaz que não ia nem conseguir pagar a mensalidade. Depois disso, o seminarista desaba num choro e abraça o rapaz, bem apertado, um abraço seguido das palavras: muito obrigado.
Dessa ilustração eu quero entregar uma aplicação profética para você. Além de saber que a recompensa pela nossa misericórdia vem de Deus, a gente também precisa entender que a gente vai receber de Deus a medida da misericórdia que a gente entrega aos outros. Eu vou repetir, você vai receber de Deus a medida da misericórdia que você entrega aos outros. Esse rapaz tem algumas moedas, era tudo que ele tinha, não sabia nem se ia pagar a mensalidade, mas ele entregou tudo o que ele tinha ao outro. É exatamente isso que Jesus quer dizer nas entrelinhas quando ele declara: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Meu amado, o misericordioso, ele abre as torneiras celestiais sobre a própria cabeça, abre o celeiro do céu para abastecer a própria alma. Ser misericordioso não é um meio de ser salvo, não é para conseguir salvação como alguém acredita, mas é o meio de demonstrar que você está salvo pela graça. O saudoso teólogo e pregador britânico John Stott, ele esclarece isso muito bem quando ele diz assim, não que possamos merecer a misericórdia através da misericórdia ou o perdão através do perdão, mas porque não podemos receber a misericórdia e o perdão de Deus se não nos arrependermos, e não podemos proclamar que nos arrependemos de nossos pecados se não formos misericordiosos para com os pecados dos outros. Assim, ser manso é reconhecer diante dos outros que nós somos pecadores. Ser misericordioso é ter compaixão pelos outros, pois eles também são pecadores. O seu coração, eu quero fazer algumas perguntas aqui para fechar a nossa mensagem. O seu coração é misericordioso? Isso é uma pergunta retórica. Responda só você e Deus aí na sua cabeça. O seu coração é misericordioso? Você sente a dor do outro? Outra pergunta. A dor do outro abre o seu coração, abre a sua mão e abre o seu bolso? Você se importa com as almas que caminham a passos largos e apressados para uma eternidade sem Jesus? Deixa eu confessar uma coisa para você. Nem todos os dias, quando eu evangelizava nas ruas, voltando do trabalho ou indo do trabalho, eu estava com o coração borbulhando de vontade de fazer isso. Alguns dias eu estava naturalmente, fisicamente, muito cansado, esgotado. Principalmente por ser professor. Você que é professor aqui sabe como é que é, né? A gente às vezes trabalha mais em casa do que na escola. Então, estava muito cansado, esgotado fisicamente, emocionalmente, e eu queria chegar em casa muito rápido para descansar. Então, eu não fazia isso essencialmente porque o meu coração estava inflamado de paixão pelas almas, ou até mesmo eu estava pensando na paixão que eu tinha por Deus. Eu tinha um dever a fazer. Eu tenho um dever, isso é o meu dever até hoje, continua sendo. Então, eu fazia pelo o meu dever de cristão. Ele se importou comigo, ele deu a vida por mim. O mínimo que eu posso fazer é passar esse recado para os outros. Você se importa com o que está acontecendo no mundo, meu irmão? Você se importa com as almas que caminham a passos largos e apressados para uma eternidade sem Jesus? Porque tem muita gente hoje, mais do que nunca, caminhando a passos largos e apressados para uma eternidade sem Jesus. O diabo anda cegando essas pessoas mais do que nunca, fechando os ouvidos delas, cegando para que elas não entendam. E a gente não pode parar de semear. Você se importa com a reputação das pessoas, você tem usado o que Deus lhe deu para abençoar as pessoas. O mundo fica pelo menos um pouco melhor porque você existe. Se você morresse hoje, do ponto de vista de Deus, que falta você faria? O mundo fica pelo menos um pouco melhor porque é misericordioso, porque você existe. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.